Graças a Deus, que Deus abençoe aos irmãos que estão ouvindo esta mensagem, que está acompanhando esta mensagem. Eu quero dizer para o Senhor, eu quero dizer para a senhora que para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível para Deus. Talvez você está vivendo uma situação na sua vida que aos olhos do homem, do ser humano, é impossível de se resolver. Talvez você está vivendo um momento no seu casamento, não sei o que você está vivendo no seu casamento, o que você está passando no seu casamento, no seu relacionamento, mas não há nada impossível que Deus não possa resolver também. Não há nada impossível que Deus não possa resolver. Talvez você foi despejado do seu trabalho. Aí você fala, pastor, mas eu fui despejado ou as portas se fechou e as portas não se abrem mais. Não há nada impossível que Deus não possa fazer. Porque Ele disse, quando eu abro, ninguém fecha. E quando eu fecho, ninguém abre. Ou seja, tudo tem o seu tempo determinado. E para todo propósito debaixo do céu, há um tempo determinado. Há um tempo determinado. Então, o momento que você está passando, você até pode estar passando este momento difícil hoje, mas vai ter o fim em nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. A Bíblia vem nos dizer, ainda que o choro dure a noite inteira, mas pelo amanhecer vem a alegria do Senhor. Vem a alegria do Senhor. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que quer dizer isso? Que mesmo que não se cumpriu ainda o que Deus prometeu para você, ainda vai se cumprir. Ah, mas já tem 1 ano, já tem 2 anos, 10 anos, 20 anos, não sei. Mas o que Deus prometeu para você, meu querido, o que Deus prometeu para você, minha querida, vai acontecer no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Não se desespere. Por que Jesus, quando chegou aos olhos, chegou até Jesus, os oficiais, as pessoas chegaram até Jesus e falaram bem assim, mestre, a Lázaro, a que tanto o Senhor ama, está doente, vai lá curar ele. Jesus não foi no mesmo dia. Por que ele não foi no mesmo dia? Porque tudo tem o seu tempo. O melhor tempo de se viver não é o tempo que nós queremos para nós. O melhor tempo de se viver é o tempo que o Espírito Santo de Deus quer que nós vivamos, o tempo de Deus. Porque se você for viver o seu tempo, o tempo que você quer, vai dar tudo errado. Mas se você for viver o tempo de Deus, o tempo que é determinado por Deus, pode ter certeza que tudo já deu certo. Tudo já deu certo. Aí tem pessoas que entregam a vida para Jesus, entregam os caminhos para Jesus, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e quer viver o tempo dele. Abençoado, abençoada de Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não vivemos mais o nosso tempo. Nós não fazemos mais a nossa vontade, mas sim a do Espírito Santo.
Quando você faz a vontade do Espírito Santo, você pode ter certeza, meu amado. Você pode ter certeza na sua vida que tudo vai fluir. Mesmo que aos teus olhos pareça estar difícil, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando ao teu favor, mas você tem que viver o tempo de Deus. Você tem que viver a vontade de Deus. Ah, mas o meu casamento não está dando nada certo. Vai dar tudo certo. Viva o tempo de Deus primeiro. Ah, mas a porta não se abre. Viva o tempo de Deus, que no tempo de Deus a porta vai se abrir. Ah, mas os meus amigos me abandonaram. Faça a vontade de Deus, que no tempo de Deus, Deus vai fazer ele reconhecer que você é o melhor amigo dele. Então o que eu quero dizer para você, o que eu quero dizer para a senhora, para o senhor, é que se nós fazer primeiramente a vontade do Espírito Santo e a obedecê-lo a ele, a obedecer a ele, tudo vai dar certo. Porque não há nada impossível para Jesus. Enquanto Jesus ouviu que Lázaro estava doente, ele não foi no mesmo instante. Jesus não se desesperou. Ai, meu pai, eu tenho que ir lá correndo agora porque Lázaro está morrendo e eu tenho que ir lá rapidamente. Não. Ele apenas mandou um aviso. Fala para ele que eu vou chegar lá depois. E quando ele chegou lá, Lázaro já tinha morrido. Aí Marta, desesperada: Senhor, mas se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olhou para ela e falou bem assim: Marta, não te disse eu, se creres, se você apenas crer, você não precisa ver nada não, você apenas crer. Não te disse eu, se creres, verá a glória de Deus. Quando Tomé pediu para ver as mãos de Jesus, para ver se realmente era Jesus, quando Jesus apareceu para os discípulos, Jesus olhou e falou bem assim: Tomé, Tomé, bem-aventurado aqueles que não crê, aqueles que não vê, mas crê. Primeiro nós temos que crer para depois ver. É fácil demais você ver para depois você crer, é ou não é? É fácil demais. É fácil demais você ver o milagre, o que Jesus faz, para depois você crer o que Jesus fez. Talvez você olhe para muitas pessoas e você se maravilha com o testemunho dela, se maravilha com o que Deus faz na vida dela, mas na vida não acontece nada, na sua vida não acontece nada. Por quê? Porque falta obedecer o Espírito Santo. Falta fazer a vontade do Espírito Santo. Ah, mas por que acontece na vida dela, mas não acontece na minha? Obedece o Espírito Santo, faça a vontade do Espírito Santo. Deixa de fazer a sua vontade e faz a vontade do Espírito Santo e vai dar tudo certo. Vamos para o título da mensagem, para a mensagem. Atos capítulo 9, versículo 32, a Bíblia vem nos dizer: e aconteceu que passando Pedro, o apóstolo Pedro, por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Pedro estava passando por aquele lugar. Versículo 33. Achou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama porque era paralítico. Aí eu te faço uma pergunta. Havia jeito para esse homem? Havia jeito para este homem? Ele estava paralítico. Ele era paralítico. Ele vivia em cima de uma cama. Talvez para ele 8 anos foi uma eternidade. Esperar 8 anos para receber uma cura. Quantos anos você tem esperado para receber o que Deus tem para você? Ou talvez até hoje você não recebeu ainda. Mas você lembra que eu falei para você? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer?
Você lembra? Não sei quantos anos esse homem viveu. Ele viveu 8 anos esperando um milagre. Ou talvez ele estava desacreditado que não havia mais solução para ele, que não havia mais chance para ele. Provavelmente esse homem tinha nascido aleijado, paralítico. E na cabeça dele, no pensamento dele, ele nunca ia andar. Mas quando Deus tem um propósito, meu irmão, quando Deus tem um propósito, minha irmã, na sua vida, você pode ter a certeza que o propósito de Deus vai se cumprir. Versículo 34. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo. Não foi Pedro que disse, eu te digo, Enéas. Não, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo te cura, levanta-te a tua cama, e logo se levantou. Ou seja, Pedro falou assim, Enéas, Jesus Cristo, ele te cura hoje. Levanta desta cama, pega a tua cama e vai. E aquele homem imediatamente ele se levantou daquela cama. Imagina a felicidade daquele homem. Imagina a felicidade daquele homem ao ver essas palavras que Jesus Cristo tinha olhado para ele e falado assim, ó, Jesus Cristo te cura. Ou seja, Jesus Cristo te sara hoje, te liberta hoje. Jesus Cristo, a partir de hoje, Enéas, ele te chama para você fazer a vontade do Espírito Santo. Versículo 35, e viram-nos todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Ou seja, 8 anos, meu irmão, aquele homem, para aquele homem receber essa cura. Mas quando ele recebeu a cura, todas as pessoas que viam aquele homem se alegraram e se converteram ao Senhor, aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Você pode ter certeza que quando Deus fazer o que Ele prometeu na sua vida, muitas pessoas vão crer, vão acreditar, vão se converter e vão aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador da sua vida. A Bíblia diz que havia uma mulher viúva que ela tinha acabado de perder o esposo dela, né? E logo adiante perdeu o filho dela veio a falecer e morrer.